Começamos a leitura do verso 1 ao 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, depois de Juízes, Rute. Sétimo, oitavo livro da sequência do cânon do Antigo Testamento. Livro de Rute, capítulo 1. A palavra do Senhor diz: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Mantenha sua Bíblia aberta, oremos ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos e exaltamos ao teu santo nome, agradecidos, meu Deus, pela tua santa palavra diante de nós em mais uma oportunidade. Peço a ti, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, destrua todos os altares que existirem em nós que não pertencerem a ti, meu Pai, para que o teu Espírito Santo fale a cada um de nós, dando a compreensão exata de tudo quanto o Senhor deseja nos falar. Em nome de Jesus, Pai, peço que o Senhor ilumine minha mente para que, como arauto do Senhor neste momento, eu fale com retidão e fidelidade. Que o Senhor ilumine, Pai, a mente dos irmãos e de cada um que estiver assistindo, ouvindo esta mensagem, para que haja compreensão daquilo que o Senhor quer ensinar e deixar para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. O título da mensagem de hoje é Rute e as ruínas de uma edificação mal construída. Os irmãos que estiveram aqui semana passada ouviram uma mensagem chamada Rute e a casa na areia. Hoje nós vamos avançar e nós vamos falar sobre as ruínas desta casa construída na areia, desta edificação mal construída. E quando nós iniciamos a exposição do livro de Rute na semana anterior, nós estabelecemos algumas conexões. Lembram os irmãos que a construção da introdução da mensagem, ela foi feita a partir de um ponto de contato entre as últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte e a escolha deste homem aqui relatado no capítulo 1 de Rute, um israelita de Belém de Judá, chamado Elimeleque, que quando viu a sua terra ser acometida por um período de fome, por um período de escassez de alimentos, lá na época dos juízes, ele decidiu reunir a sua família e ir morar por algum tempo na terra de Moabe. E tal ponto de contato está no fato de que Jesus, ele encerra o Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, trazendo à mente dos discípulos a ideia de que, já que eles são crentes, já que eles nasceram de novo, já que eles são alcançados pela mensagem do Evangelho, já que por meio dessa mensagem eles foram feitos, tornados servos de Deus, então, a partir desse momento, em cada instante da vida deles, eles devem buscar fazer tudo quanto forem fazer, como se fosse para Deus e para a glória de Deus, tendo em mente também que todos, sem exceção, comparecerão diante do tribunal de Cristo para receberem segundo tanto quanto tiverem feito. E a isso, Jesus chama de construir uma casa com alicerces profundos, com alicerces firmados naquilo que ele chama de rocha. Portanto, aquele que vive numa relação superficial com Deus, é como quem constrói uma casa edificada na areia. Uma casa que, quando vierem contra ela ventos, chuvas, enchentes, ela vai sofrer uma ruína, ela vai ser
destruída. E aquele que vive numa relação de intimidade com Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, esse sim é como aquele que constrói uma casa edificada na rocha, que por ter alicerces profundos, por alicerces bem cavados, no dia em que vierem contra suas paredes os ventos, as chuvas, as enchentes, essa casa, ela irá permanecer de pé, ela irá resistir. Portanto, a ideia que nós devemos construir ao final do Sermão do Monte, para nós iniciarmos o entendimento do livro de Ruth, é que a forma pela qual nós podemos julgar se alguém está construindo uma casa na rocha ou uma casa na areia, é por meio das escolhas que essa pessoa faz nas suas vidas. E antes de virar essa chave de conexão entre o Sermão do Monte e aqui o livro de Ruth, nós precisamos ainda nos lembrar de um fato muito importante. O Sermão do Monte foi pronunciado a quem? Foi pronunciado aos discípulos, não às multidões. Ou seja, tudo que Jesus manda fazer, Ele está falando a respeito da vida prática do crente, daquele que é cidadão do reino de Deus, daquele que é um cidadão da aliança, que é um membro da aliança. Não são as ações de qualquer pessoa. Dessa forma, nós precisamos ter em mente que quando nós estamos aqui falando do ponto de partida de Ruth, em conexão lá com o final do Sermão do Monte, nós estamos falando da nossa escolha, nós não estamos falando da nossa escolha de aceitar Jesus ou não. Nós estamos falando das nossas escolhas diárias, depois que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, depois que nós já fomos feitos por Deus como cidadãos da aliança, cidadãos do seu reino, não antes. Ou seja, nós estamos falando aqui de livre agência, não livre arbítrio, ok? Livre agência. Livre agência, que é a capacidade que todo ser humano tem de fazer escolhas e de que como cada uma dessas escolhas, ela vai sempre trazer consequências. Sejam essas consequências boas, sejam essas consequências más. E também nós estamos falando de como essa livre agência, se bem exercida, ela vai ser quando nós tomamos decisões segundo a vontade de Deus. Como ao contrário, quando ela é mal exercida, é quando nós tomamos decisões contrariando a vontade de Deus. E aqui talvez seja necessário, mais uma vez, relembrar o fato de que nós não podemos construir uma teologia baseada na informação de que Deus teria uma vontade específica para cada coisa, para cada escolha, porque essa teologia não tem base bíblica. Quando nós falamos de vontade de Deus, ao contrário, nós estamos falando que as nossas escolhas, elas devem estar sujeitas à vontade que é preceptiva de Deus. Ou seja, cada uma das nossas escolhas, elas não são específicas ao que Deus tem ou não para as nossas vidas individualmente, mas aquilo que Deus revela como sua moral através das Escrituras. E também nós devemos ter em mente que as consequências dessas escolhas, no fim das contas, elas estão cada uma delas ligadas a outro tipo de vontade de Deus, a vontade decretiva. Aquela que vai acontecer, quer a gente queira, quer a gente não queira. Como assim? Eu vou ilustrar usando o texto aqui para ficar mais claro. Então aqui neste parágrafo, nós podemos ver que Elimeleque, ele desrespeitou a vontade preceptiva de Deus, quando ele se mudou para Moabe. Ou seja, ele desobedeceu os preceitos contidos na lei. E como consequência da sua desobediência, aconteceu no final da história aquilo que Deus já tinha, de alguma forma, estabelecido anteriormente. Noemi, a esposa, ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos e ficou sozinha. Ou seja, nós vemos aqui no bloco inicial do livro de Ruth, algo que não precisaria acontecer, que estava no controle de Elimeleque, que era se mudar ou não de Belém para Moabe, e algo que
possivelmente aconteceria, independente da escolha de Elimeleque, que era ele morrer e deixar Noemi viúva. Uma coisa está ligada à outra, a ação está ligada à consequência, e ambas estão relacionadas à vontade de Deus. Acontece que, aqui é que chegamos no ponto. Uma coisa é uma mulher se tornar viúva em Israel, onde havia leis que protegiam essas situações. Outra coisa é essa mulher se tornar viúva longe de casa, longe de tudo e principalmente longe do culto a Deus, longe da vontade de Deus. Ou seja, segundo tudo quanto nós aprendemos no final do Sermão do Monte, Elimeleque, ele é alguém que demonstra uma fé em Deus, mas uma fé muito frágil, muito rasa. E mesmo sendo apresentado pela palavra como um servo de Deus, ele toma uma decisão apartado de tudo quanto era a vontade de Deus. E acontece que aí ele coloca os pés pelas mãos, e ele envolve não a si próprio apenas, mas toda a sua família. Como a gente vê no verso 1 deste texto, onde a palavra do Senhor diz que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Como nós sabemos e já vimos semana passada bastante, esse período de juízes era um período extremamente complicado, era um período de muitos pecados, era um período marcado pelos últimos dizeres do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. E isso que nós estamos falando, meus irmãos, a falta de um rei, quando nós tratamos da nação de Israel, nós estamos tratando de algo gravíssimo, muito grave, porque segundo tudo o que acontecera no deserto, sob a liderança de Moisés, e também na tomada da terra de Canaã, sob a liderança de Josué, o que estava combinado, o que estava estabelecido no pacto, na aliança, era que o rei de Israel era o próprio Deus. De modo que, se nós lemos que não tinha rei, significa que não havia presença de Deus. Mesmo que de vez em quando Deus levantasse, suscitasse juízes para libertar o povo segundo a sua vontade, cada um fazer o que achava certo. Quando é o povo da aliança, quando é o povo da lei, significa a ausência de Deus. O povo se arrependia dessa ausência. Deus suscitava juízes, mas as consequências vinham. E aqui no verso 1, o fato é que, porque toda a nação de Israel andava em desobediência constante, Deus veio e decretou, Ele trouxe um período de fome como uma ação de disciplina ao seu povo. Ou seja, segundo o que a gente vê no pacto de Deus, bastava uma atitude, um pedido de perdão, um movimento de arrependimento para que as chuvas voltassem, para que de alguma forma o alimento fosse novamente suprido. Porque aquele que não deixou o seu próprio povo passar fome nem no deserto, vocês acham que deixaria o povo que ele escolheu passar fome na terra que ele mesmo disse que é a terra da qual mana leite e mel? Não só isso, houve fome na terra de Israel, e essa fome afetou até mesmo Belém de Judá, cidade celeiro, literalmente no hebraico a casa do pão. Ou seja, a situação era tão grave que por causa do pecado dos israelitas, Deus permitiu que faltasse pão na casa do pão. E meus irmãos, sempre que falta pão ao homem, sempre que existe fome, as decisões do homem são afetadas, são mais difíceis. E nós vemos isso aqui na vida de um homem de Belém de Judá.
Só que o que nós temos que entender é que se ele estivesse firmado na palavra de Deus, se a casa dele estivesse construída na rocha, não na areia, ele se lembraria de tudo quanto Deus dissera anteriormente. Ele se lembraria que Deus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a verdade é que, quando surge a crise, a coisa mais fácil que existe é entrarmos em desespero. Quando vem a dificuldade, é muito, muito comum que nós voltemos os nossos olhos para a dificuldade em si, a fim de solucioná-la de alguma forma, e não para a palavra de Deus, que é aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Quando vem o desemprego, é muito fácil nós aceitarmos a primeira proposta que aparece, mesmo que ela nos obrigue a deixar a comunhão com a igreja. Ou até mesmo, pior que isso, é muito fácil quando vem o desemprego, nós aceitarmos qualquer proposta que nos faça, que nos obrigue a negar os nossos valores e princípios. Quando vem a doença, é muito fácil nós darmos as costas para Deus, e irmos lá e investirmos todos os nossos recursos na medicina, assim como fez aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há anos a fio, antes de ser curada por Jesus. Quando vem a crise existencial provocada pela solteirice, é muito fácil que nós aceitemos relacionamentos que oferecem migalhas, e até mesmo que nós venhamos e nos coloquemos em um relacionamento em julgo desigual, para tapar aquele vazio que existe em nós, que somente Cristo pode preencher. A verdade é que, se nós não tivermos uma consciência muito clara de quem nós somos, de quem Deus é, e do que Deus fez por cada um de nós, de quem Ele nos tornou, por sua maravilhosa graça, pela obra de Jesus Cristo na cruz, se nós não tivermos consciência disso, meus irmãos, a casa das nossas vidas ruinará na primeira tempestade. Por isso, meus irmãos, não podemos nos conformar nunca com a situação espiritual na qual nós nos encontramos. Se nós não temos como hábito a oração, nós precisamos começar a orar. Se nós já temos como hábito a oração, nós precisamos saber que sempre é possível orar mais e melhor. Se nós não temos como hábito ler a Bíblia, nós precisamos imediatamente começar a ler. Se nós já lemos a Bíblia, nós precisamos aprofundar a nossa leitura, nós precisamos ler mais, querer conhecer mais, aprender mais. E se nós não sabemos ler, nós precisamos nos aprofundar para buscar meios de estar em contato com essa palavra que é revelada. Se nós não somos obedientes a Deus, nós precisamos urgentemente nos esforçar para obedecer. Se nós julgamos que nós já somos obedientes a Deus, nós precisamos nos lembrar do que diz João em sua primeira epístola, quando ele fala que quem diz que não tem pecado é mentiroso. E Tiago diz que se nós temos um pecado sequer, nós somos culpados de transgredir, não este um pecado da lei, mas transgredir contra toda a lei. De modo que, mesmo que sejamos pastores, diáconos, pregadores da palavra, ou seja, qualquer título, ou que tenhamos 1, 5, 10, 50, 100 anos de evangelho, nossa única solução para fazermos boas escolhas nos momentos de crise, que podem vir sobre as nossas vidas e virão, é estar perto de Jesus, é estar aos pés da cruz do nosso Senhor. Resumindo, se nós sabemos que pertencemos a Cristo, se nós temos a consciência de que aquilo que Deus fez por cada um de nós é algo sobremodo grandioso, então nós precisamos urgentemente entender que é necessário andar perto de Cristo.
E esse homem aqui do verso 1, ele era israelita, judeu, morador de Belém, casa do pão. E no primeiro sinal de fome, mesmo que não haja em lugar nenhum alguma menção de que essa fome foi grande e afetou outras famílias, no primeiro sinal de fome, ele negou a sua identidade. Ele tomou a sua família e partiu para a terra de Moabe, que nitidamente aqui no contexto de Ruth, era a terra do inimigo. Este homem, ele ignorou a obra de Deus em sua vida e o abandonou dizendo algo como: depois eu volto, um dia quando der certo, eu volto. Ele foi morar um tempo em Moabe e aconteceu justamente o que nós vemos no verso 2. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Primeiro ele foi morar algum tempo, agora diz o quê? Que eles ficaram ali. No segundo nível. Bem, para a gente entender esse versículo, a gente precisa se lembrar que uma das coisas importantes lá no Oriente Antigo, para a vida de uma pessoa, sem dúvida alguma, é o seu nome. Se acreditava que o nome da pessoa era algo que definia a personalidade, que dizia o tipo de vida que essa pessoa levaria. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos olhar aqui no versículo 2 é para o significado de cada um dos nomes dos membros da família aqui belemita, que decidiu morar por algum tempo em Moabe. E o primeiro nome que nós vamos analisar é Elimeleque, que significa, olha que ironia, meu Deus é rei. Elimeleque significa meu Deus é rei. Olha a gravidade daquilo que a palavra de Deus está nos revelando aqui. Como se não bastasse o fato de esse homem ignorar que ele nasceu em Israel, que ele era povo da aliança. Como se não bastasse o fato deste homem ignorar o fato dele ser da tribo de Judá, tribo da qual viria o Messias, e que nós vimos desde Gênesis. Como se não bastasse o fato de que ele morava em Belém, cidade da qual viria o Salvador futuramente, e cidade que historicamente era rica em produção de alimentos. Agora a palavra de Deus revela que ele ignora a sua própria identidade individual. O nome dele significa meu Deus é rei. E o que ele faz? Na crise, a primeira coisa que ele faz é fugir do único lugar na terra aonde existia culto a Deus naqueles tempos. E como se não bastasse isso, ele leva toda a sua família para uma terra onde imperava o culto ao deus Quemos, a um deus pagão. Segundo nome, Noemi, que significa algo como doce, agradável. Olha o que isso indica. Além dele ignorar tudo isso que nós vimos, além dele ignorar a sua própria identidade, ele ignora a bênção de ter uma esposa adequada segundo os padrões da palavra de Deus. Agradável, doce, conforme o nome de Noemi, pode significar que essa mulher era submissa ao seu marido, que ela era uma mulher de oração. Além do mais, o texto revela que existiam 2 filhos, ou seja, neste contexto, talvez 2 crianças ainda, indicando que Noemi era fértil, o que era uma grande qualidade de esposa no tempo do Antigo Testamento. Elimeleque era alguém agraciado e muito agraciado por Deus, alguém que conhecia a Deus, que confessava com sua vida servir a Deus, que tinha uma esposa segundo os padrões de Deus, e que preferiu dar as costas para a presença de Deus e conviver em meio ao culto a deuses pagãos. Terceiro, nome de Malom, que significa algo como aquele que está enfermo. O primogênito de um israelita de Belém de Judá, da família de Efrata, que futuramente seria revelada como a família da qual viria o Cristo.
era alguém que desde o nascimento carregava o peso espiritual de ser chamado de doente. Era alguém que nasceu não se dando muito crédito no futuro dele. Esse nome certamente indica, meus irmãos, não que Malom era doente, mas que a saúde espiritual de Elimeleque é que não andava muito bem. E que muito antes dele decidir se mudar para Belém de Judá, de Belém para Moabe, perdão, ele já vinha fraquejando na fé. Ou seja, os alicerces da casa de Elimeleque eram alicerces rasinhos, de modo que a ruína dele era só uma questão de tempo. Quarto e último nome que nós precisamos ver aqui, o nome de Quilion, que significa enfraquecer, definhar ou até mesmo aniquilar. Se por um lado o primeiro filho indicava em seu nome que não teria um futuro de sucesso, que por outro lado o filho mais novo indicava que a família de Elimeleque já estava espiritualmente nos escombros da sua casa, já tinha caído. Não é que Elimeleque estava prestes a cair, derrubando a sua família toda, é que ele já tinha caído faz muito tempo no seu coração. E agora a sua decisão de ir morar em Moabe, ela apenas estava refletindo tantas outras decisões anteriores, que certamente ele vinha tomando apartado da vontade de Deus. Que certamente deve nos fazer lembrar as palavras de Jesus, lá em Apocalipse, quando ele ordena que João escreva à igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra você o seguinte: abandonaste o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se, volte às práticas das primeiras obras. E, meus irmãos, aqui nós precisamos tirar a ideia desse versículo lá de Apocalipse, de que o primeiro amor é aquele fervor da conversão, do comecinho da jornada da fé. Não é isso, esse versículo não fala de recém-convertidos. Primeiro amor fala de todas as obras que são feitas para a glória de Cristo, porque o primeiro amor é a própria pessoa de Jesus Cristo. Abandonaram o primeiro amor porque começaram a dar prioridade para outras coisas, mas Cristo é o primeiro amor. Começaram a amar coisas do mundo, mas Cristo é o primeiro amor. Ou às vezes nem amaram coisas do mundo, mas começaram a amar mais o louvor, começaram a amar mais o pregador, começaram a amar mais a estrutura, o templo, e deixaram Cristo em segundo plano. Vocês já viram isso? Não, nunca vimos isso, né? Jesus é o primeiro amor. Só que acontece que se nós somos crentes, nós somos porque um dia Deus nos chamou para fazer parte de uma aliança dele conosco. E a partir do momento em que nós ouvimos o chamado dele, nós recebemos a Jesus como Senhor das nossas vidas, como nosso Salvador, nós passamos a integrar o povo da aliança, que depois da morte e ressurreição de Jesus, que é o tempo que nós vivemos hoje, não é mais uma nação, é a igreja, é a união de todos os crentes espalhados por toda a terra. Só que ser tirado das trevas e levado para a luz, que é o que acontece no ato da conversão, não significa que nós somos libertos de tudo que está relacionado ao pecado. Não acontece assim, a gente já se converte e Deus nos leva para o céu. Aconteceu com você assim? Não, você está aqui. Nós nos convertemos e somos enviados ao mundo. Para quê? Para ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, no momento que a gente crê, nós somos libertos da escravidão do pecado, nós somos libertos da culpa do pecado, mas nós ainda não somos libertos da presença do pecado. E a depender da nossa vida, a depender da nossa intimidade com Deus, a depender da nossa diligência ou não nas nossas disciplinas espirituais, nós vamos ser mais fortes ou mais fracos. E se somos mais fracos, é óbvio, a chance da casa cair é muito maior.
Tudo que Deus está mostrando para nós de forma prática aqui nesses 2 primeiros versículos de Ruth, é que se nós não tivermos consciência de quem nós somos, e não vivermos a vida que nós vivemos baseada nesta consciência, nós correremos sério risco de desmoronar mais cedo ou mais tarde. Pensa no filho pródigo. Pensa no filho pródigo. Um dia ele pediu para o pai dele a herança, para ele sair de casa e para ele usar da forma como ele bem entendesse com os prazeres da vida. Na casa do pai, ele tinha o que? Ele tinha tudo. Como herdeiro, ele não tinha uma parte, ele era dono de tudo. É como se ele possuísse, tivesse direito a tudo. Mas ele quis a parte dele para sair e usar do jeito que ele achava mais certo. Não foi isso? Não é isso que está lá na história do filho pródigo? Qual a consequência? Ele perdeu toda a herança. Ele gastou tudo. Ele torrou tudo aquilo que era posse dele, que era propriedade dele, que um dia ele gozaria mais cedo ou mais tarde daquilo. O filho pródigo, ele saiu da mesa dos banquetes para o chão da lavagem dos porcos. Da mesma forma como Elimeleque, que saiu da casa do pão e partiu para a terra das prostitutas cultuais. Meus irmãos, nós precisamos ter a consciência de quem nós somos em Cristo. E a Bíblia nos diz que no mundo nós temos aflições, mas que Jesus venceu o mundo por nós. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que em Cristo nós somos seus amigos. A Bíblia diz que em Cristo nós somos seus irmãos. A Bíblia diz que em Cristo nós somos adotados como filhos do Pai, filhos de Deus. A Bíblia nos diz que como filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Nós precisamos crer nos dizeres de Jesus no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se é tudo nosso, se tudo nos pertence, se nós não estamos vivendo em contentamento com aquilo que nós temos, como se tudo isso fosse suficiente para nós, isso talvez signifique que nós não estejamos vivendo de forma adequada. Pode ser que nós não sejamos ou não vejamos que somos herdeiros da terra, porque nós não estamos vivendo como os mansos, que são bem-aventurados. Quem que são os mansos? Lembram? Primeiro, bem-aventurados os pobres em espírito, que são aqueles que se reconhecem como pecadores. Depois, bem-aventurados os que choram, são aqueles que se entristecem pelos seus pecados. Por fim, os mansos são aqueles que, reconhecendo-se como pecadores e entristecendo-se pelos seus pecados, eles compreendem, eles aceitam que a única coisa que é boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Esses são os mansos, aqueles que vivem em contentamento. E aqueles que têm contentamento, ainda que tenham falta, eles têm tudo, porque eles têm a Cristo. Se somos crentes, nós precisamos aprender urgentemente que tudo quanto existe e nos cerca, nos pertence. E precisamos viver em contentamento, ainda que haja falta material de alguma coisa. Porque se não vivermos em contentamento, o que está faltando para nós é Cristo. E negar essa identidade em Cristo é perder o primeiro amor. É gastar a herança de uma forma indevida. É ir morar em Moabe. Portanto, se você, olhando para a sua vida, perceber que está tomando caminhos equivocados, volte enquanto é tempo para o centro da vontade de Deus. Volte hoje mesmo para o primeiro amor, se arrependa. Porque pode ser que o provisório se torne definitivo, assim como se tornou para Elimeleque. Repara no que aconteceu no texto na sequência. Ele não deveria nem pensar em ir para Moabe, mas no versículo 1 diz que ele foi morar algum tempo em Moabe.
E tendo ele ido morar em Moabe, ele deveria se desesperar para tentar voltar para Israel. Mas o versículo 2 diz que eles foram à terra de Moabe e ficaram ali. Era só para ser um tempo, mas eles ficaram em Moabe. E o pior, para Elimeleque, o provisório que se tornou definitivo, ele não somente se tornou definitivo, mas ele também se tornou irreversível. Olha o verso 3. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Elimeleque morreu, não tinha mais nada para fazer. Ele se afastou da presença de Deus para fugir da fome. Só que ele não pôde fazer nada para fugir da morte. Então quer dizer que em Israel ele não morreria? O texto não fala sobre isso. Quer dizer que se ele morreu fora de Israel, ele foi para o inferno? O texto também não está falando sobre céu e inferno aqui. Está falando sobre más e boas escolhas e sobre as suas consequências. E construir qualquer argumento sobre salvação ou não de Elimeleque foge daquilo que Deus pretende nos revelar nesse texto. Mas como não podemos dizer que ele foi para o inferno se ele negou a Deus? O texto não diz isso. O texto não diz que ele negou a Deus. O texto diz que ele fez algumas escolhas ignorando a vontade de Deus. E essas escolhas tiveram consequências desastrosas. Mas em momento algum existe menção que Elimeleque deixou de fazer parte da aliança. E a salvação é pela graça, independente das obras. Se ele fazia parte da aliança, ele é alguém que foi alcançado por Deus. Fato textual aqui não é sobre a salvação. O fato textual é que Elimeleque morreu. E se ele morreu, não há mais tempo de voltar atrás. Só que o mais grave é que além dele ter morrido, as consequências da sua decisão errada lá de trás, elas não afetaram somente a ele. Elas afetaram toda a família. Ainda que no versículo 3 nós vamos ver que Noemi, ela ficou sozinha com os 2 filhos. Ou seja, em primeiro lugar, aquele que deveria se comportar como um líder espiritual, como um sacerdote do lar, ele já não estava mais presente. Em segundo lugar, uma mulher viúva com seus 2 filhos na terra de Israel teria proteção, teria garantias, teria providência pela própria lei. Agora, uma mulher viúva em terra estrangeira não teria garantias, teria fome. Fugiram da fome, encontraram a fome de novo. Ou seja, Elimeleque fugiu de Israel com a sua família por causa da fome. Só que ele morreu, deixou sozinho sua esposa, 2 crianças na terra estrangeira, desprovidos do pão da terra e o pior de tudo, afastados do pão do céu, sem comida e sem palavra de Deus. E aqui eu quero dirigir a palavra praticamente, de forma direta, aos homens, a começar por mim, tá? Muitas vezes nós não temos noção da nossa importância para a vida espiritual da nossa família. Se nós somos crentes, Deus nos constituiu pastores e provedores do nosso lar. Assim como o próprio Deus é pastor e provedor dos súditos do seu reino, do seu povo, nós, os homens, somos constituídos por Deus como pastores e provedores da nossa casa. Por isso, irmãos homens, a mensagem de Deus para nós nessa noite é muito clara. Sejamos homens. Sejamos homens. Seja homem. Que me leva a dirigir a palavra nesse momento também às mulheres, em especial às mulheres que não têm maridos crentes. Acho que não tem nenhuma aqui, né? Pois é, não tem. Era para ter. Minha irmã, se você é cristã e seu marido não, você biblicamente tem uma família disfuncional.
Não estou dizendo que é uma família ruim, que é uma família errada. Estou dizendo que, segundo os padrões da família cristã, revelados na Bíblia, onde o homem é pastor e provedor, a família tem uma disfunção espiritual. Só que presta atenção, mulher. Você, minha irmã, não é chamada para ser pastora e provedora do lar. A menos que seja a única situação prover o sustento, mas não é disso que nós estamos falando. Sua responsabilidade não é pastorear o lar. Qual que é a minha responsabilidade? Se você tem um marido descrente, segundo a Bíblia, você tem que ser aquela mulher que vai ganhar o seu marido pelo exemplo. Você deve ser submissa até o ponto onde a palavra de Deus não é desobedecida, claro. Você deve ser uma educadora cristã dos seus filhos, para que eles aprendam o caminho do Senhor. Você deve ser uma evangelista do seu esposo, não pastora, evangelista. Ser uma mulher de oração, que se coloca todos os dias, em todo o tempo, diante do verdadeiro pastor da casa, Jesus, para que seu marido seja desperto para a função dele. E é um papel muito difícil, mas é muito importante esse papel que Deus te chamou para exercer. Portanto, pense nisso. Pense nisso. Fato é que o mau comportamento de Elimeleque afetou toda a sua família. E isso fica ainda mais claro quando nós vemos a sequência dos fatos aqui no versículo seguinte. Olha o verso 4. Estes, os filhos, casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Que o texto diz que Malom e Quilion fizeram? Eles casaram com mulheres moabitas. Pastor, mas qual que é o problema disso? Uma delas não era Ruth. Ruth não fez o que era certo. Ruth não fez o que era bom. Ruth não foi descendente de Davi, de Jesus. Sim, sim, meus irmãos. Ruth foi revelada posteriormente como uma mulher agraciada por Deus, que Deus chamou para provar que o seu plano de redenção não era só com Israel, mas com todos os povos. Mas até aqui, até este ponto do texto, a única coisa, a única informação que nós temos diante dos nossos olhos é que tanto Ruth quanto Orfa eram mulheres moabitas. Só isso. Tá, qual que é o problema? Vou citar 2 problemas. Primeiro, julgo desigual é pecado. Se você é crente e começa um relacionamento com um descrente, você está em pecado. Se você está em um relacionamento com alguém que não quer saber da igreja e ainda não é casado com essa pessoa, você está em pecado. E depois que casa não tem mais o que fazer, vai ter que aguentar as consequências. E pior, se você namora essa pessoa, mas não pensa em casar com ela, você também está em pecado, porque o namoro cristão é para casar. Quer dizer que todo namoro tem que virar em casamento, mas o namoro tem que ter a intenção do casamento. Segundo, elas eram mulheres moabitas. E segundo o que nós vimos na semana passada, quando os hebreus eles estavam lá perto de chegar a Canaã, quando eles estavam atravessando o deserto, os moabitas eles não queriam que eles passassem pelo caminho que eles tinham que passar por suas terras. E aconteceu que o rei de Moabe foi lá e tentou contratar quem? Balaão, para amaldiçoar os israelitas. E Deus converteu a maldição em bênção, e Balaão, ele abençoou o israelita, ao invés de amaldiçoar. Só que o rei de Moabe, muito esperto, ele percebeu que não deu certo a estratégia com Balaão. Ele teve uma ideia, uma sagaz ideia. Isso aqui não vai falhar. A gente vai pegar as nossas mulheres mais bonitas, que são sacerdotisas de Quemos, no templo de Quemos, e vamos mandar elas para seduzirem os homens de Israel, para se deitarem com elas. Olha que legal. Com o intuito de fazer pecar pelo sexo? Não. Com o intuito de fazer com que os israelitas participassem do abominável culto aos deuses pagãos. Muito mais do que o sexo.
um culto a demônios. E diz a palavra que foram aniquilados naquela ocasião 24 mil homens de Israel de uma praga terrível por causa daquele pecado. Se Moabe era uma terra ruim, mulher moabita era algo muito, muito, muito ruim no nosso contexto aqui. Quando nós vemos Elimeleque, o pastor da sua família, não pastoreando corretamente sua esposa e seus filhos, a consequência que nós temos é essa: os filhos casam com quem não era para casar, pecando contra Deus. O problema para Malom e Quilion não é que seu pai se tornou ausente porque morreu, é que seu pai era espiritualmente ausente quando ainda estava vivo. O que nos deve levar a pensar sobre os nossos filhos. Às vezes nós queremos viver uma vida toda em função de dar o que nós não tivemos para eles. Nós queremos que eles tenham conforto, que eles tenham tranquilidade material, que eles tenham boa instrução escolar, boa saúde. Isso está certo. E nós vamos lá e nos sacrificamos. Só que aí entra o problema, e até muitas vezes nós nos ausentamos para dar tudo isso para eles. Mas nós ignoramos que há algo muito mais importante para esse filho: a presença e o temor de Deus. Não existe essa de que o filho de crente é crentinho. Todos, para serem salvos, têm que um dia serem alcançados pela graça de Deus e demonstrarem, mediante essa graça, resposta com arrependimento e fé. Não existe outro caminho. Mas se nós somos crentes e se nós temos filhos, nós não podemos negligenciar o fato de que nossos filhos precisam conhecer a Deus, para pelo menos, no mínimo, temerem a Deus e viverem de forma mais sábia, enquanto ainda eles não se tornarem crentes. Discipulado, queridos, para uma criança crente, também faz parte da educação. E você, pai, você, mãe, é responsável por isso, quer a criança queira, quer não. Enquanto está debaixo do seu teto, é sua responsabilidade. Precisamos pensar como Pedro e João pensaram certa feita, no que diz respeito à educação dos nossos filhos. Vamos fazer uma aplicação. Filho, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe entrego. Malom e Quilion, filhos de Elimeleque e Noemi, se casaram com mulheres moabitas. E diz o versículo 4 que eles ficaram quase 10 anos em Moabe. Aquilo que era provisório se tornou definitivo. O que era definitivo se tornou irreversível. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de morar por muitos anos num lugar diferente de onde nasceu. Já teve essa experiência? Alguém já teve essa experiência de morar fora, numa cultura diferente? Eu garanto que é certo que depois de algum tempo, a gente começa a falar como os de lá, pensar como os de lá, e agir como os de lá. E isso certamente já devia acontecer com Malom e Quilion. Só que nesse caso, esse falar, esse pensar e esse agir, significava falar, pensar e agir de forma pecaminosa, porque eles estavam em Moabe, casados com mulheres moabitas. Não podia piorar, né, a situação. Não podia ser pior, né? Piorou. Caminhando para o final, olha o verso 5 que diz: depois morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o seu marido. A mulher que ficou viúva também ficou desprovida dos dois filhos homens, que eram os arrimos da família. Noemi experimentou de uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar: a perda de um filho. No caso, ela enterrou dois filhos, os dois únicos que ela tinha, que certamente nos deve fazer refletir sobre a morte. Precisamos, não gostamos, mas precisamos. Queridos, a morte
é certa. E o fato de morrermos para esta vida significa algo que nós nunca podemos perder de vista em momento algum. Nós somos pecadores. Deus disse a Adão e Eva, criados para a imortalidade, da seguinte forma: no dia em que vocês comerem do fruto desta árvore, referindo à árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. E eles comeram, mas o texto não revela uma morte imediata, eles não morreram logo de cara. Mesmo assim, Deus revela que a morte seria algo presente e necessário a partir de então, quando Ele vem e costura roupas de peles para Adão e Eva cobrirem a sua nudez. Mas não só isso. Expulsando Deus o homem e a mulher do jardim do Éden, para eles não terem mais acesso à árvore da vida, ou seja, para não viverem mais eternamente, Deus puniu o pecado, mas também agiu com misericórdia. Porque imagina viver eternamente na presença do pecado, como é hoje, com as dificuldades que nós temos. Imagina viver para sempre, com dor, com doença. Pois bem, Deus não mata Adão e Eva, mas Deus decreta a morte. E qual é a primeira morte humana que nós vemos relatada na Bíblia? Abel, filho de Adão e Eva, assassinado por seu irmão Caim. Queridos, a morte é algo extremamente doloroso, porque significa a ruína do ser humano. A sepultura é o fim de toda a edificação humana, seja ela alicerçada na rocha, seja ela alicerçada na areia. Mas mesmo assim, a morte tem um curso natural. Primeiro, o mais velho, depois, o mais novo. E quando esse curso é quebrado por Deus, há uma tendência na nossa natureza de nos revoltarmos, de colocarmos a culpa em quem não tem culpa nenhuma. Por isso, meus irmãos, quando estivermos de frente com a morte, vivendo sim o luto que tem que ser vivido, nós precisamos aprender a perguntar para Deus: o que essa tragédia tem a nos ensinar? O que precisamos aprender com a tragédia da morte? Ainda mais com uma morte tão inesperada e dolorosa quanto essa que Noemi experimentou na sua família. Que podemos aprender com a aparente desgraça? Que Deus está de braços abertos para todos aqueles que lhe pertencem o tempo todo, para que estes possam se render a Ele, ao seu amor incondicional e à sua graça salvadora. Queridos, a morte de Elimeleque, sem dúvida nenhuma, foi uma tragédia gigantesca para Noemi. A morte de Malom e Quilion, sem qualquer dúvida, foi muito ainda mais dolorosa para essa mulher cujo nome significava doce, agradável. E ela ficou sozinha, sem o marido, sem os filhos, o que desenha para nós um cenário de total desesperança. Se existe um fundo do poço, meu irmão, sem dúvida foi Noemi que o encontrou. E muito devido às consequências das más escolhas feitas lá atrás, quando eles ainda estavam em Belém. Contudo, meus irmãos, nos momentos de desesperança, aí sim é necessário que nós olhemos para todos os detalhes que Deus coloca ao nosso redor. Se nós olharmos para o verso 5, o texto não vai exaltar como grande coisa a presença das noras ali. Não, o texto ignora a presença de Orfa e de Ruth. Talvez, humanamente falando, ficar viúva com mais 2 viúvas na casa fosse algo mais do que suficiente para encerrar todas as esperanças de Noemi debaixo do sol. Mas não podemos esquecer que ela era uma cidadã do povo da aliança. Ela era uma israelita de Belém de Judá. E Deus, o nosso maravilhoso Deus, sempre derrama graça sobre aqueles que fazem parte da sua aliança. Veja o significado do nome das moabitas. Orfa, primeiro, algo como firmeza. Depois Ruth, cujo significado é amizade.
Meus irmãos, se nós somos filhos de Deus, se nós somos cidadãos da aliança, se nós somos súditos do Rei dos Reis, nós não podemos perder o foco da verdade em nenhum instante. E a verdade é a palavra de Deus. E a verdade é que, aconteça o que acontecer, preste atenção, Deus na pessoa do Pai, Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza. Deus na pessoa do Filho é nosso amigo, nosso melhor amigo. Deus na pessoa do Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso socorro bem presente na angústia. As noras de Noemi, meus irmãos, em seus nomes, o tempo todo gritavam para a família que a providência divina nunca falha. Aconteça o que acontecer, meus irmãos, esteja a edificação da casa das nossas vidas em ruínas ou não, se nós cremos que somos alvos da obra de Cristo na cruz do Calvário, em sua morte, em sua ressurreição, a verdade é que nós temos tudo o que nós precisamos para levantar a nossa cabeça e enxergar uma luz no fim do túnel, por mais difícil que a situação seja. Para concluir a nossa mensagem, insto aos irmãos para que possamos prestar atenção nas nossas escolhas diárias, para que não soframos as consequências das nossas más decisões. Mas se assim sofrermos, seja por mais decisões ou até mesmo pelo acaso, que ao contrário do que a música diz, não vai nos proteger, que possamos saber que há um só Deus, que é nosso Pai, que está disposto a nos receber de braços abertos, com um novilho gordo, para colocar um anel no nosso dedo, com festas, com honras, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A continuidade do livro vai nos mostrar que, mesmo de uma forma limitada no primeiro momento, Noemi enxergou a bondade do Senhor na sua vida. Que você, meu irmão, possa confiar no fato de que o problema mais difícil, a demanda mais urgente, a obra mais necessária, que era o perdão do seu pecado, Deus já providenciou em seu favor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você possa pensar na sua vida como uma construção. Então, edifique a casa na rocha, para que ela não caia. Mas se por acaso você não tiver construído bons alicerces, e hoje a sua vida está em meio a escombros, em meio a ruínas, que você possa ter certeza de que há alguém que pode te ajudar na reconstrução da casa, e esse alguém é o próprio Deus. Vigiemos sim, irmãos, para que as nossas casas não venham a cair. Mas como diz o salmista, tenhamos a consciência de que, se o Senhor não for o construtor da casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não for o construtor da casa, em vão vigia a sentinela. Que possamos ter fé, esperança e amor, para em Deus construir as edificações das nossas vidas, e se for necessário, para em Deus iniciarmos uma reforma, ou até mesmo uma reconstrução daquilo que estiver em ruínas. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e exaltamos ao teu santo nome, agradecidos por tua graça, por teu infinito amor, por tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Quão tolos muitas vezes nós temos sido, Pai, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no nosso agir diário. E por isso, Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Se vier alguma consequência, Pai, de nossas más decisões, e se nós estivermos inseguros, perdidos em meio a essas consequências, que o Senhor possa, assim como fez com Noemi, mostrar a sua luz em meio às trevas, meu Pai, para que nós consigamos enxergar
o caminho que nós devemos seguir. Em nome de Jesus, apruma o nosso caminho, Senhor, para que tudo quanto formos fazer, o façamos tendo certeza daquilo que o Senhor aprova ou não, como se estivéssemos fazendo para o Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém.